dia! Que dia lindo fez o Senhor para nós. Eu quero dar as boas-vindas a você para o nosso encontro tão especial de hoje. Vamos conversar com o querido Fábio Hertel sobre o tema O Poder da Bênção do Pai. E eu desejo muito que você esteja com seu coração aí cheio de expectativa em Deus em relação àquilo que vamos receber nessa manhã. Dá um bom dia a todo mundo que está chegando. Bom dia, Jana. Que honra, amiga, ter você aqui com a gente hoje. Privilégio, viu? Todo mundo que está chegando, eu já queria convidar você a convidar, né, outras pessoas a enviar, né, o famoso aviãozinho para quem você deseja que esteja com a gente aqui. Nosso convidado já está aí, né? O Fábio já chegou e a gente não vai demorar porque eu sei que existe muito do coração de Deus para ser partilhado com a gente nessa manhã. Mas eu queria iniciar o nosso encontro lembrando a você que nós estamos junto com as lives do mês da paternidade num movimento de oração pela vida de pais e filhos, e você pode fazer parte deste movimento. Bom dia, Lailinha. Você pode fazer parte desse movimento já, né? Assim que concluirmos a nossa live aqui, você pode ir ao nossa biografia, e ali na biografia você pode tanto colocar o seu pedido de oração no link para os pedidos, quanto colocar e baixar, né, o caderno de oração com todos os pedidos de oração para que você possa orar, né? A gente tem vivido essa experiência aí como intercessores uns pelos outros, orando, indo ao trono da graça de Deus, falar sobre as pessoas que colocaram ali os seus pedidos. Hoje alguém perguntou, nós vamos falar sobre o tema O Poder da Bênção do Pai. E nós vamos receber para essa conversa, para essa aula, né? Porque tem sido sempre uma aula com esses mestres, homens de Deus, né? Que Deus tem levantado. Obrigado, Laila. A gente tem recebido uma grande aula. Nós vamos receber alguém que é uma autoridade no assunto, de várias maneiras, né? O nosso querido amigo Fábio, que é um homem de Deus. Eu já vou chamá-lo e vou falar aqui um pouquinho sobre o currículo dele. Gente, pensa num homem com currículo grande. Aliás, a gente tá aqui sendo abençoado por homens e mulheres, né? Durante essa jornada aqui no Instagram, que tem sempre tanto para dar. Pessoas tão cheias, né, da presença de Deus, mas tão capacitadas, tão credenciadas. E o Fábio não é diferente, né? O Fábio, ele é empresário. Já vou começar a falar um pouquinho dele, porque é grande. Já eu chamo ele, que ele já tá aqui. Palestrante, ele é escritor e consultor. Ele atua nas áreas de marketing, branding e gestão empresarial. A especialidade dele, dentre outras, é transformar marcas commodities em love makers. Ele vai falar depois, markers. Ele vai falar melhor aqui pra gente. Ele foi sócio e diretor de comunicação por 32 anos da maior empresa de hortifruti granjeiros do país, super conhecida. Tem inúmeras campanhas premiadas no Brasil. Ele criou, gente, pensa num homem que cria. Oh, Deus, que homem criativo. 4 aplicativos, tá? E dentre esses aplicativos, 2, eles são super afins aqui pra gente, que é o Bênção. Eu utilizo aqui na minha casa, já quero te estimular a correr, né? Aí a Laila já tá falando que a aula sobre bênção dele na escola de guardiões é uma chave para liberar chaves sobre como abençoar nossos filhos, é poderosa. E você pode já começar a seguir o Fábio, né? E conhecer todo esse material, muito material gratuito que ele tem disponível. O aplicativo Bênção, ele tem em inglês, que é o Blessing, né? Também você recebe diariamente uma palavra de bênção para você abençoar a vida dos seus filhos, dos seus alunos, né? Você que é líder de ministério aí, você pode fazer disso um movimento aí na sua comunidade religiosa, enviando essa bênção, tá? Ele tem conteúdos diversos, é voluntário,
coautor e professor de seminário para agentes de transformação no sertão brasileiro, mentor e palestrante voluntário em grupos de jovens e empreendedores, autor do livro Bênção, a Bênção Nossa de Cada Dia e do curso online que também está disponível para você na biografia dele, O Fluir da Bênção dos Pais, que incentiva pais ao exercício da paternidade. Bacharel em teologia, psicanalista clínico, tem MBA em marketing, sobretudo um grande homem de Deus, pai de 4 meninas, gente. Ele realmente é um homem ao máximo numa casa de mulheres, né? Com 4 meninas, mais a esposa, minha querida amiga Luciane Hertel. Amigo, então eu vou chamar você agora. Se você desejar, você já pode apresentar. Mas hoje a gente vai ouvi-lo ministrar sobre o tema da bênção. Ele vai falar desse poder que é a bênção. Amigo, a gente ficava aqui só falando do seu currículo a live toda. Glória a Deus! Mas desse currículo todo que você leu, Flávio, o que eu mais gosto, quando eu estou ministrando para empresários, eu gosto de falar que eu sou feirante. E feirante fala demais, né? Mas o melhor do meu currículo é ser pai mesmo. É o que eu amo ser. Que lindo. É lindo demais. Amigo, em primeiro lugar, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, dedicar esse tempo de investimento nas pessoas que vão estar com a gente, né? E nos ensinar, nos instruir sobre o tema da bênção. Você que realmente é uma autoridade. Eu gosto muito de validar e reconhecer, né? Eu lembro de você falando sobre esse tema há tantos anos atrás, né? Você sempre, quando nos encontra, abençoa, né? Tem essa coisa de abençoar, isso é uma marca que você carrega. E eu não te agradeço só por essa manhã, mas eu te agradeço pelos anos de investimento que você tem feito nesse tema, nessa dedicação ao reino de Deus, sendo uma referência, né? A minha oração nessa manhã é que o Senhor sopre mesmo nos 4 cantos da terra, isso que Ele já tem preparado você há muitos anos, né? Ele já tem te levantado, te usado há muitos anos, que Ele sopre, viu? A gente está muito feliz de te receber aqui. Eu vou deixar a live com você, eu quero que você flua aqui. Tem umas perguntinhas aqui, mas se rolar, rolou. Pode ir, que a gente quer receber. Eu já estou com meu caderno, minha caneta, para poder anotar. Tem um monte de gente querida. Você que ainda não segue o Fábio, fica aqui o convite. A minha amiga Luciane Hertel, sua esposa, já entrou, já está dando um sorrisinho. Agora, hein? A esposa já entrou aqui para fazer o controle de qualidade. Presente de Deus, minha amiga e irmã. Aí, ó, muito amor no mesmo lugar, viu? É verdade, é muito amor mesmo no mesmo lugar, para sempre. E, amigo, fica à vontade, tá? Você que ainda não convidou agora, envia o aviãozinho aí para 5 pessoas, para a gente poder ativar outros pais e mães para esse tema tão importante que você vai aprender demais nessa manhã. Tá bom, amigo? Vamos lá. É com você agora. Muito obrigado, Flávia. Parabéns você que está investindo esse tempo aí, né? Eu sei que tudo muito corrido. Deus me emociona toda vez, me surpreende toda vez quando a gente vai tratar desse tema. Eu fico imaginando, né? Temos aí 54 pessoas num horário comercial, num tempo que as lives não estão muito na alta mais. Já teve um pico de lives aí, né? E a gente tem aí esse horário, que é um horário que está todo mundo com muita atividade. Mas se Deus te trouxe aqui, certamente Ele vai trazer uma palavra nova para você, para mim. Eu sempre entro em qualquer encontro, Flávio, com muita expectativa. Eu jamais participaria de um encontro como esse, mesmo que virtual, se eu não tivesse muita expectativa no meu coração, porque todos nós temos muitas atividades comerciais, caseiras, e, enfim, tantas atividades, e você escolheu estar aqui com a gente, participando dessa live sobre esse tema tão importante, tão urgente. Eu queria te parabenizar também, Flávia, porque você tomou essa iniciativa de separar esse mês de agosto. Eu participei das 3 lives anteriores, como você, fiz muitas anotações também, foi incrível, e eu estou de fato impressionado, porque
Às vezes a gente está igual o profeta, né? Achando que a gente está militando sozinho. E, ao contrário, Deus mostrou de uma forma muito clara que Ele está sacudindo essa nação sobre esse tema, sobre esses princípios da paternidade, como que Deus tem despertado homens, mulheres. Né? E o exemplo está aqui, né? Nesse mês, esses 3 homens que me antecederam, a régua aumentou porque os caras são tops da galáxia, né? E aí a responsabilidade aumenta, mas Deus me surpreende, Flávia, porque é um mover mesmo na nação nessa direção, é um tema extremamente urgente, é um tema vital para esta geração. Eu anotei algumas frases aqui, né? Um desses aí que já passaram pelas lives falou, por exemplo, assim, olha, nós estamos na mesma estrada, talvez em pistas diferentes. Eu adorei essa analogia, né? Porque Deus está movendo muita gente para trabalhar sobre esse tema, para exortar, para ensinar, para compartilhar sobre esse tema, eventualmente em pistas diferentes. E eu acho que a gente precisa se tocar em algum momento. Outro disse assim, olha, há uma estratégia planejada contra qualquer autoridade, principalmente contra a paternidade. Eu achei incrível isso, que de fato nós às vezes entramos muito inocentes e nós estamos de fato num jogo muito pesado, né, com tudo calculado. Há uma estratégia por trás do ataque que temos sofrido. Ele até mencionou que é um ataque dos amalequitas, né, sobre a paternidade. E, de fato, no mundo espiritual é isso mesmo. Nós estamos sendo atacados, nós não podemos ser inocentes. Deus também tem uma estratégia, Deus tem uma agenda, Amém. Deus tem um plano. Há uma estratégia divina por trás da paternidade, e eu acho que é isso que essas lives têm despertado, Flávio. E quando eu anotei as coisas que eu percebi de mais destaque nas últimas 3, eu tive uma sensação e quero lançar aqui um desafio ao vivo. Porque, Uau. Baseado aqui nessa fala de que nós estamos na mesma estrada, só em pistas diferentes, essas pistas precisam se tocar. E o que Deus colocou no meu coração, Flávia, aí, vamos ver se Deus vai testificar no seu coração e no coração dos outros convidados, para a gente escrever um livro juntos, Flávia. Nós precisamos escrever um livro juntos. Eu não sei se o tema, se o título do livro vai ser esse, mas o tema vai girar em torno de paternidade intencional. Em todas as lives, talvez eu vou mencionar isso, certamente eu vou mencionar sobre isso aqui também. Esse tema me parece comum a todos aqueles que participaram aqui. Uma paternidade não pode ser passiva. A paternidade que dá resultado não é aquela do deixa a vida me levar e a gente vai vendo os filhos crescendo, aquilo que eu coloco em casa é o suficiente. Não. A nossa paternidade tem que ser ativa, intencional, tem que estar na nossa agenda, ó. Tem que escrever na agenda, né? Pontos a fazer da paternidade. E eu que tenho muita filha, você já mencionou aí, né? 4 filhas, minha agenda vai ficar cheia de atividade. E é nisso que eu acredito. Nós, sob a curadoria da doutora Flávia, nós vamos escrever um livro sobre paternidade, paternidade intencional, né? E nós vamos contribuir, cada um na sua área. As pistas precisam se encontrar, né? Eu acredito que não vai ser uma pista da Autobahn, da Alemanha, que dá velocidade, não. Vai ser uma pista de avião, Flávio. Nós vamos pavimentar uma pista, escreva o que eu estou falando, nós vamos pavimentar uma pista para que os pais possam decolar como jatos. Vão voar, vão fluir e vão dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém. Está anotado aqui já para a nossa editora lançar. Ótimo. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Esse é o tema, um dos temas que mais aquece o meu coração. Tudo começou no ano de 2000, quando... e é por isso que eu fico muito atento, Flávia, aos encontros, né? Era um encontro, um treinamento da igreja que a gente participa há 22 anos atrás, e o curso nem está sendo ainda mais ministrado, tem tempo que eu não vejo falar sobre esse curso, chamado Veredas Antigas. Esse curso, assim, me impactou de forma tremenda, e dentro de tantas coisas que eu aprendi no Veredas Antigas, 2 temas aqueceram mesmo no meu coração. O primeiro foi sobre a importância da mesa.
Eu adoro ministrar sobre esse tema. Eu levei esse tema para dentro da empresa. Era o tema que eu mais gostava de compartilhar, de ministrar, de produzir conteúdo. Nós perdemos a mesa. Né? Como assim perdemos a mesa? Na era da tecnologia, na era das telas, né? Nós temos muita tela em casa, tela do celular, tela do computador, tela do tablet, tela da televisão. Na hora da refeição, a maioria das pessoas, em vez de sentar-se à mesa, vai para uma tela. Isso é um desperdício, nós perdemos a mesa e nós precisamos restaurar a mesa. Nesse treinamento, eu vi que a mesa fazia muito sentido dentro das nossas casas. Então, está aí a primeira instrução que vale 1 milhão de almas. Restaure a mesa na sua casa. Todas as Aleluia. refeições precisam ser feitas à mesa. Há bênçãos em torno da mesa. Eu tenho um estudo de quase 2 horas, uma palestra, uma ministração, que eu vou lá esmiuçando na Bíblia como que Jesus amava a mesa. Jesus se revelou à mesa, Jesus fez milagres à mesa, Jesus encorajava a mesa, Jesus dava instruções à mesa. Mesa era um local que Jesus amava para reunir com seus amigos, com seus discípulos. E o segundo tema que eu aprendi nesse curso Veredas Antigas, do meu mentor, pastor Craig Hill, foi a importância da bênção dos pais. Quando ele mencionou que existem famílias, culturas que adotam esse princípio, os 2 princípios, né? De preservar a mesa, de dar importância para a família se reunir em torno da mesa e preservar esse princípio bíblico da bênção dos pais, aquilo explodiu meu coração. Nunca mais deixei de estudar sobre esse tema. Todo dia Deus me surpreende. Eu vou falar daqui a pouco aqui. Ontem à noite eu estava aqui dando a passada, fazendo algumas anotações. E ontem mesmo à noite, quando a Luciane nos convidou para fazer a nossa devocional, e ela tem trazido uma dinâmica para que todo dia a gente lembre algo que aconteceu no dia, para expressar gratidão. O que aconteceu no seu dia que você pode agradecer a Deus? E quando chegou a minha vez, eu falei, olha, eu quero agradecer a Deus, porque mais uma vez ele me surpreende. Eu já tinha lido esse texto centenas de vezes, e quando bati o olho nesse texto, que daqui a pouco a gente vai mencionar, Deus explodiu a minha mente, me mostrou coisas novas, coisas incríveis, e assim Deus faz. Deus sempre está nos surpreendendo com coisas novas. Mas aí, Flávia, uma das coisas que eu aprendi também lá naquele curso é que existe um grupo específico, né, de um povo, que é o povo judeu, que preserva exatamente alguns princípios que talvez nós não estamos preservando. E aí eu olhei, comecei a estudar, eu gosto de estudar muito sobre a cultura judaica, e de fato eu não tenho nada com o judaísmo, eu sou cristão raiz, Flávia, evangélico, cristão, crente, de uma igreja reformada. Eu não tenho aquele negócio de cristão judaizante, o princípio judaizante, nada disso. Mas a sabedoria me ensina que se existe alguém, ou uma família, ou um povo, ou uma cultura, ou no caso empresarial, uma empresa, um negócio que está dando certo, eu preciso olhar para esse negócio e falar o que eu posso fazer para me inspirar com esse povo. Esse povo precisa ser meu mentor. Né? É a questão da mentoria, é o benchmarking. No meio empresarial, a gente fala, olha, faça benchmarking. Olhe para os modelos que estão dando certo, olhe para as famílias que estão dando certo e vai lá e se inspira. Não é para copiar Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu olho para a casa da Flávia e do Mário e falo, caraca, como que esse casal cuida desses meninos, como que eles investem, como que eles criam esses meninos. Precisa aprender e nós precisamos compartilhar essas coisas. Então, eu comecei a observar o povo judeu sob essa perspectiva. Por que esse povo é o povo mais próspero da terra? Eu tenho estatísticas aqui que são estarrecedoras. O povo raiz mesmo, né? Porque, vamos combinar, que tem cristão de tudo quanto é jeito, evangélico de tudo quanto é jeito, e judeu também de tudo quanto é jeito. Estou me referindo aqui ao povo judeu raiz, que leva a sério os princípios que eles aprenderam de Deus, não abrem mão dessas práticas e, por isso, prosperam. Né? Por exemplo, deixa eu citar alguns dados aqui desse povo judeu. E aqui cabe antes até de mencionar, para não escandalizar alguns aí, que eu falo assim que o povo judeu, o povo mais próspero da terra, alguém poderia estar pensando assim, né, que é muito comum esse termo, a gente pode confundir no nosso português, de achar que eu estou falando que esse povo é o povo mais rico da terra.
Não é isso, não. O povo judeu é o povo mais próspero em todas as áreas. Na influência, nas ciências, na tecnologia, na questão familiar. Prósperos financeiros também, vamos combinar. Prosperidade também tem a ver com essa questão. Mas eu gosto de um texto, Flávia, da nossa Bíblia que a gente usa. Deixa eu achar ele aqui. Quando vai falar de Isaac, ela fala o seguinte, na versão atualizada. Gênesis 26, a partir do verso 12, diz assim, olha, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Então tinha um método, tinha um princípio por trás. Por que ele prosperava? Porque Deus o abençoava. Né? E aí continua o texto. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Eu adoro essa versão porque ela separa a questão da prosperidade com a riqueza. Fala que Isaac prosperou e também enriqueceu. São dois termos distintos. Eu amo essa diferença para provar que prosperidade é algo muito mais abrangente do que apenas a declaração do imposto de renda ou da sua conta bancária. Prosperidade tem a ver com saúde, com alegria, com família, com influência, com comunidade, com geração de riquezas de toda a ordem. Riqueza emocional, espiritual, relacional, e tem a ver com transbordo, Flávio. O que você tem feito aí nesse mês, e já te acompanha há algum tempo, não só nesse mês, mas produzindo muito conteúdo, você está sempre produzindo. Eu fiquei com inveja, uma inveja santa de você, quando eu olhei hoje seu perfil lá, com tantos destaques. Falei, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser organizado como a doutora Flávia. Eu quero produzir conteúdos como a doutora Flávia. Então, assim, esse transbordo, essa alegria em curtir as bênçãos de Deus e compartilhar as bênçãos de Deus, isso só Deus pode nos dar através da prosperidade. Não tem conta bancária que faça isso, não tem saldo na conta que faça isso. É só a bênção de Deus, só a alegria de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Mas aí, olhando para o povo judeu, olha só as estatísticas legais que eu anotei aqui, né? 40% dos 400 mais ricos dos Estados Unidos são judeus. 20% dos melhores professores das melhores universidades dos Estados Unidos são judeus. 40% dos melhores advogados de Nova York e de Washington, né, os centros mais impactantes lá dos Estados Unidos, são judeus. 25% de todos os ganhadores de prêmio Nobel do mundo todo são judeus. Prêmio Nobel de toda a área, do entretenimento, da saúde, prêmio Nobel da Paz, de todas as sortes de prêmios que são conferidas, 25% dos ganhadores são judeus. Mas a estatística que mais me impactou é que, apesar de toda essa reverberação na sociedade e no mundo, os judeus, nos Estados Unidos, são apenas 2% da população. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, como que 2% da população consegue entregar tanto, consegue reverberar tanto, consegue transbordar tanto? A minha conclusão, Flávia, e meus amigos, agora 78 pessoas nos assistindo, um milagre, um milagre, um milagre. A minha conclusão é que este povo, o povo raiz, o povo judeu raiz, preserva princípios que eles não negociam. Um deles é a bênção dos pais. Este povo abençoa os seus filhos, Flávio. E este povo preserva o encontro da família em torno da mesa. Eu sempre fico muito impressionado quando tenho contato, eu viajo muito, no mundo todo, aonde a gente vai, a gente vê a pujança, um país pequenininho, um país sem expressão, no meio de um monte de gente poderosa lá na Europa, e eles se destacam. E aí você mencionou uma coisa interessante, né? E aí eu recebo essa bênção. Quando você fez minha apresentação, você comentou um pouco lá sobre criatividade. Olha, eu me inspiro no povo judeu. Pense no povo criativo. Pense no povo que gosta de inovação. Eu anotei alguns aqui, olha. O pendrive, que já está até um pouco em desuso. O drone foi feito pelos povos judeus, israelitas. Uma pílula com câmera, você toma a pílula, o doutor Flávio, o doutor Mário deve gostar dessa ferramenta, né?
ele é médico, uma pílula que tem a câmara que veio por dentro do corpo. Israel que inventou. O tomatinho cereja, que eu vendia lá na Uau. empresa, foi o povo de Israel. A irrigação por gotejamento, Israel. A técnica de tirar sal da água do mar, Israel. O processador do computador, depilador elétrico, aquecimento solar, o Waze, o santo Waze, esse aplicativo que a gente usa aí, né? Quando a gente está andando no trânsito, tudo foi feito pelo povo judeu. É um povo completamente disruptivo, criativo, e eu creio, de fato, tem a bênção de Deus e eles preservam, então, todas essas ferramentas que Deus estabeleceu para o seu povo. E nós, cristãos, precisamos fazer um benchmarking saudável, um benchmarking bíblico, que é você olhar, aprender e aplicar no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa. Em todas as áreas, nós podemos aprender com este povo. Eu fui, Flávia, dar um treinamento numa comunidade aqui na Grande Vitória para pais, falando sobre esse tema, falando sobre a importância da bênção dos pais, é o tema que eu mais amo. E eu se encontrar uma pessoa, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa: você tem filhos? Justamente para puxar o assunto, né? E a pessoa responde, e eu entro logo com a questão da bênção. E aí, depois que eu acabei de ministrar esse treinamento, o líder dessa comunidade ficou muito maravilhado com o que eles aprenderam, a abordagem, porque a Bíblia já fala sobre a importância da bênção. Mas às vezes é a abordagem, é a forma que a gente compartilha, do jeito que a gente tá dando o testemunho que às vezes impactam as pessoas. Mas aí esse líder pegou o microfone e foi contar um testemunho dele. Ele falou: rapaz, realmente você me despertou aí para uma coisa muito interessante. Eu estive em Israel, ele falou, contando a história dele. Eu estive em Israel recentemente, e aí, numa hora livre lá, nós estávamos num restaurante, e do lado da nossa comitiva lá, nós estávamos muitas pessoas, brasileiros, mas do lado tinha uma família tipicamente local, uma família judaica, né? Todos com quipazinho lá, e é fácil identificar lá o povo judeu, né? E aí ele começou a observar aquela mesa e aquela família, e uma coisa chamou a atenção. Toda vez que eles tinham muitos filhos, toda vez que um filho saía da mesa para fazer alguma atividade, criança, né? Adora sair na hora do restaurante, brincar, correr. Todas as vezes que um filho saía ali da mesa para fazer alguma coisa, ele ia primeiro na direção do pai. O pai colocava a mão na cabeça dele e falava algumas palavras lá que, obviamente, ele não entendia o que era, que estava lá em hebraico, sei lá o que ele estava, com a língua que ele estava falando. Mas ele começou a perceber esse ritual. De repente, um pequenininho saiu correndo sem fazer esse ritual. E gritaram ele: fulano, Jacozinho, volta! E ele rapidamente voltou. O pai, então, colocou a mão na cabeça dele, proferiu ali algumas palavras e vai o Jacozinho correr lá na frente. Ele ficou muito entregado, esse meu amigo, com esse ritual, com essa situação lá. Perguntou para o guia: rapaz, observei ali aquela situação assim. O que está acontecendo ali? O guia deu uma resposta mais linda. Eu jamais me esqueci a resposta do guia. O guia falou para o meu amigo o seguinte: olha, nessa cultura, neste povo, é impossível um filho sair da presença do pai sem pedir a sua bênção. Falei: meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero isso para minhas filhas. É impossível um filho sair da presença do pai sem pedir a sua bênção. Talvez para alguns, 92 pessoas agora nos assistindo, isso possa até escandalizar. Ah, isso aqui é muito radical, isso parece uma liturgia muito, muito difícil de cumprir. Eu não sei se é radical, eu não sei se é difícil, mas eu sei o que esse povo está entregando, e eles são referência no mundo todo, e eu confesso que eu gostaria muito que minhas filhas também adotassem esse princípio, de jamais saírem da minha presença sem a bênção, sem a minha bênção, sem a bênção da mãe. Então, Flávia, esses dois temas são, de fato, temas que aquecem o meu coração. Toda vez eu brinco que nós temos um irmão lá na nossa comunidade, você conhece ele, que é o pastor Henrique Lobo. O pastor Henrique Lobo é um cientista, ele ama água. Aonde ele vai, ele fala de rio. Eu falei com ele ontem, inclusive, ele está na Ásia. Certamente ele está lá estudando rios. E ele abre a Bíblia, ele só encontra rio, só encontra água.
Eu falo, quando eu abro a Bíblia, só encontro mesa, só encontro paternidade Aleluia. e só encontro bênção. E É, eu assim creio. Deus faz. É assim Deus faz mesmo. Eu só encontro propósito. Tem a ver, talvez, com o chamado, com a vocação, né, É, Flávia? é. Você quer ver uma coisa, para ficar até mais participativo e eu não falar sozinho aqui? Fazer uma pergunta para quem aí está nos assistindo agora. É um quiz, hein? Vale nota agora, hein? Ai, Qual gente, foi? vamos lá. Duas perguntas. Qual foi a primeira atitude de Jesus ao encontrar seus amigos, os discípulos, né? Depois de ser ressuscitado? Lembra da história? Jesus padeceu na cruz, morreu, 3 dias ressuscitou, ficou 40 dias no nosso meio, né? Registrado com mais de 500 testemunhas. Então a pergunta é: qual foi a primeira atitude que Jesus fez depois de ressuscitado, quando encontrou os seus amigos, os discípulos? E a segunda pergunta é parecida: qual foi a última atitude de Jesus antes de ser assunto aos céus? Então, depois Tá. dos 40 dias, ele teve lá um último encontro com seus discípulos. Então, primeira pergunta: qual foi a primeira atitude de Jesus? E segunda pergunta: qual foi a última pergunta, a última atitude de Jesus depois de ter ressuscitado? Vamos lá, quem arrisca aí? Pareceu um refeição aqui. Alguém colocou Refeição? refeição, é. Sentar à mesa, Josiane botou aqui sentar à mesa. Beleza, eu já vou dar um spoiler aqui para a gente ganhar tempo. É isso mesmo, olha. disse A Pai, esteja primeira, convosco. é, a primeira atitude de Jesus, primeiro, a primeira encontro que Jesus teve depois de ressuscitado foi justamente sentar-se à mesa. É incrível você ler lá isso lá em Lucas, quando ele faz uma pergunta teológica. A pergunta mais teológica que eu vi que Jesus fez foi a seguinte: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus não chamou os caras para um culto. Jesus não chamou os caras para o louvor. Jesus não chamou seus discípulos para um jejum, para uma vigília. Jesus chamou os seus discípulos para a mesa. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Porque eu estou doido para ter comunhão. Eu quero aproveitar esses meus últimos dias aqui, tendo comunhão com vocês à mesa. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso prova que mesa precisa ser restaurada no nosso meio. Não é à toa, Flávia, que no meio cristão, o ápice, o auge aí da liturgia cristã é a ceia. E ceia é o quê? Mesa. Mesa do Senhor. E a segunda resposta da minha pergunta, qual foi a última atitude que Jesus tomou com seus discípulos? Jesus os abençoou. Tem lá, está registrado no mesmo texto lá, Lucas, capítulo 24, leia lá que você vai ver. Jesus chamou os meninos para a mesa e no final Jesus os abençoou. É a prova de que Jesus também está muito interessado na mesa e na bênção. É muito legal observar esses detalhes, né, Flávia? É, não, e são coisas que falam tanto com a gente, né? E assim, só que eu vejo uma dificuldade muito grande, às vezes, entre o conhecer e o executar, né? Às vezes, esse gap aí de. Por isso que eu acho muito poderoso isso que você trouxe para nós do aplicativo, né? Do curso, que você dá para gente o jeito de fazer, né? Porque às vezes a pessoa até sabe, mas o como eu vou fazer isso, né? E aí praticar isso, eu vejo uma dificuldade às vezes uma preguiça de pensar, né, sobre a prática, mas também às vezes uma dificuldade mesmo de como é que eu vou fazer, né? Então eu acho que isso é muito muito importante mesmo a gente trazer esses temas, a gente ter a divulgação, por exemplo, todos os dias eu recebo no meu celular a bênção, né, no aplicativo. Então o que eu faço? Eu copio ela e eu encaminho não só para os meus filhos, mas também para filhos espirituais, né? E às vezes eu direciono para um e para outro. Então, isso eu adapto, coloco nominal lá, né? Para Uhum. fulano, fulano, e chega aquela benção. Então, eu acho que esse prático que hoje a gente tem esse presente, né? De ter ministérios como o seu, que nos ajudam a tornar isso real, concreto, não só de saber, mas também de praticar, como diz Mateus 7, né? Para que a gente possa realmente colher o fruto
desse poder que há na bênção, né? E na comunhão. Eu tive todas essas dificuldades que você mencionou. E por isso Deus me despertou para criar esse treinamento, né? Que está aí na minha bio, o fluir da bênção dos pais. Eu esmiuço cada detalhe que você mencionou aí, como que nós podemos abençoar, o jeito de abençoar, é muito incrível. Eu lendo a Bíblia, eu já cataloguei, Flávia, 467 versículos da Bíblia que falam sobre bênção, sobre abençoar. E cada versículo desse traz um mistério, traz um ensino, traz uma instrução. E me deparei com um versículo, deixa eu achar ele aqui, está em Provérbios, é muito curioso esses detalhes, né? Porque quando a gente é apaixonado pelas coisas, Deus vai trazendo luz, vai explodindo na nossa mente. Tem um versículo lá em Provérbios 27, verso 14, que diz assim, olha, o que abençoa o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. Eu falei, meu Deus, o cara era bem intencionado. O cara queria abençoar, mas o jeito que ele abençoou, o alvo da bênção, o que ele queria abençoar, interpretou como maldição. Eu falei, então tem um jeito de abençoar. E aí comecei a estudar sobre isso, Flávia. E lá nesse treinamento eu esmiuço isso tudo. Obviamente a gente não tem o tempo aqui, mas existe um jeito bíblico, um jeito de Deus. E que tem a ver, inclusive, com a comunicação. Você viu que esse rapaz que queria abençoar, ele fez na hora errada, com a entonação errada, com o jeito errado. Então, a bênção também tem a ver com comunicação. A bênção não é um pensamento positivo. Eu vou pensar positivo aqui sobre os meus filhos e eles vão prosperar. Não. A bênção tem a ver com verbalização. Então, por favor, papai e mamãe, aqueça o seu coração, abra a sua boca para abençoar. Tem a ver com verbalização. É muito curioso, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus tem um jeito também de abençoar. E nós, Flávia, por incrível que pareça, nós somos a geração que perdeu a bênção. Como assim, Fábio? Como que nós perdemos a bênção? O meu ministério está prosperando, Deus está prosperando os meus negócios, de uma forma ou de outra, Deus tem prosperado a minha família, os meus negócios. Como que a geração que perdeu a bênção? Não é essa bênção que eu estou falando, não. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar, para nos ver prosperar, para nos instruir, para nos encorajar, para nos perdoar, para nos resgatar, nos levantar de novo, para nos empurrar quando é necessário. A mão de Deus está estendida nessa direção. Eu me refiro à nossa habilidade de abençoar quem nós amamos. E principalmente, Flávio, nós pais perdemos a habilidade de abençoar os nossos filhos. Então, tem uma prática muito comum, né? Como eu estou aí caminhando, indo aqui a colar, ministrando, conversando com muitas pessoas, em igrejas, em comunidades, eu tenho percebido que ainda existe, no nosso meio, no meio cristão, um último suspirozinho desse princípio maravilhoso, eterno, disruptivo, eu diria, que é a bênção dos pais. Existe ainda, sim, no nosso meio, um hábito que, quando o filho encontra com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, ou com a avó, e fala assim, bença, pai. E o pai responde o quê, Flávia? Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho, né? Então, para também não ficar eu só falando aqui, eu queria que vocês colocassem no comentário sim ou não. Sim, eu peço bênção dos pais, barra. Sim ou não? Os meus filhos me pedem bênção. Então, se você pede bênção para o seu pai, bota sim. Se você não pede bênção, bota não, no primeiro termo. Depois bota uma barra. Os seus filhos te pedem bênção? Sim ou não? Coloca aí. Todo mundo aí digita agora aí. Sim ou não? Eu peço bênção para o meu pai, para minha mãe? Sim, se forem vivos, né? Ou para os mais velhos, vai. E a segunda resposta. Filhos me pedem bênção? Sim ou não? Responde todo mundo aí. Vamos ver o que vai dar aí o nosso quiz, hein? A maioria pede, Tem um né? delezinho. Mas ó, uma falou Deixa eu que ver se ela e vai. os filhos, sim, sim, não, não. Sim, Sim, sim. sim, não. Não. Se eu fosse responder essa minha pergunta, Flávio, eu responderia não, não. Eu nunca pedi bênção ao meu pai e minha mãe. Sabe por quê? Eles nunca me ensinaram. Provavelmente porque o tataravô não ensinou isso para o bisavô, que não ensinou isso para o avô,
que não ensinou isso para o papai, que também não me ensinou. Então, a minha família cresceu assim, sem pedir bênção. Não tinha essa liturgia. E, por consequência, eu também nunca pedi que minhas filhas pedissem bênção. Eu estou restaurando isso agora. A Alice, que estava aqui, inclusive, agora aqui, batendo na minha janelinha aqui, todo dia, quando a gente acorda, eu pergunto, minha filha, você dormiu bem? Dormi, papai. Eu falo, então peça bênção ao papai. Bênção, papai. E aí, Flávio, aí Deus na terra. E aí eu ministro as bênçãos de Deus sobre a vida da Alicia. Você vai crescer, minha filha. Você vai ser uma bênção nessa geração. Você vai tocar muitos instrumentos musicais. Minha filha, você vai escrever muitos livros. Minha filha, vai vir gente do mundo todo querer te conhecer, porque você vai ser muito importante. Você é muito alegre, você é líder. Pensa numa menina gerente, Flávia. É gerente. É gerente. Deus tem um dom especial da gerência sobre a vida dessa menina. Nas brincadeiras, ela, papai, eu vou por ali, você vai por ali, Ana vai por ali, nós vamos fazer. Gerente! Ela dá então, direção, né? Então eu abençoo as meninas assim, nesse sentido. Mas a nossa geração perdeu a bênção. Poucas pessoas ainda mantêm essa liturgia de ou pedir bênção ou abençoar os seus filhos. Mas sabe o que eu aprendi, Flávia? Isso é bom. Isso é maravilhoso. Continue, se você não está fazendo, introduza essa liturgia aí na sua casa. Mas isso é só a ponta do iceberg. Isso é só o começo. Tem muito angu debaixo dessa comidinha aí. Tem muita coisa por trás desse iceberg. Isso é só a pontinha. Né? Isso é só o começo. E eu descobri que era só o começo, porque sabe quantas vezes tem na Bíblia? Eu já li a Bíblia observando esses detalhes. Sabe quantas vezes tem na Bíblia essa liturgia do bênção, Pai, Deus te abençoe, meu filho? Quantas vezes na Bíblia tem esse termo? Nenhuma? Nenhuma. Essa é uma prática nossa, contemporânea, da nossa geração. Nós que criamos essa liturgia. Eu falei, ora, se isso não está na Bíblia, apesar de ser uma coisa bacana, não tem problema. Não é porque não está na Bíblia que a gente não precisa fazer. Qual é o modelo da Bíblia? Aí, Flávia, eu fui para a Bíblia pesquisar. E aí, dos 467 versículos que eu já cataloguei, eu fui para o primeiro. Qual é o primeiro versículo da Bíblia que menciona esse princípio da bênção? Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Então, Deus começa a nos ensinar como que a gente tem que abençoar. Olha só. E Deus os abençoou e lhes disse. Disse o quê? Disse a bênção. Então, Flávio, preste atenção. O que a maioria de nós está fazendo quando o filho encontra, a filha encontra e pede a bênção, e nós falamos, Deus te abençoe, meu filho, é só o começo. É só o início. O texto diz, Deus os abençoou e disse. Disse o quê? Eu vou ler. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, este é o estilo de bênção bíblico. Nós temos que falar a origem e falar o destino. Deus deu um destino para os filhos dele que ele queria abençoar. Ele não só falou assim, eu te abençoo. O Adão ia falar assim, sim, Deus, me abençoa para qual destino? Para onde o Senhor quer me levar? Eu quero que você cresça. Eu quero que você multiplique. Eu quero que você enche a terra. Eu quero que você tenha fertilidade. Eu quero que você gere riquezas novas com essa fertilidade. Eu quero que você encha a terra, ou seja, eu quero que você tenha influência. Eu quero que você transforme o ambiente de forma exponencial. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai influenciar de forma poderosa. Essa é a bênção que Deus deu para Adão e é um legado para nós. É um mandato cultural. Essa bênção não é só para Adão. Essa bênção é para Flávia. Essa bênção é para o Fabertel. Essa bênção é para você. 121 pessoas nos assistindo. E mais, a bênção do Senhor, a primeira bênção, ele fala, eu quero que você tenha domínio. Ou seja, seja o protagonista da sua vida. Assuma a sua vida.
Não terceirize a sua vida. Não terceirize a bênção que você, pai e mãe, precisa ministrar, nem para pastores, nem para padres, nem para líderes, nem para a igreja, nem para ninguém. A paternidade é uma função de você, pai e mãe. É para você assumir, é para você dominar essa área. E é para você influenciar, é para você prosperar, é para você crescer. Ah, Flávia, um versículo apenas. Lembra que eu falei que eu amei o presente que Deus me deu ontem? Foi esse versículo. E o que Deus me falou ontem através desse simples versículo? Uma frase apenas. Deus me falou que prosperidade tem a ver com família. Ele Amém. fala a princípio assim, olha, sede fecundos, multiplicai, encher a terra. O que é isso? É família. Ele falou, vai lá, cara, é para você crescer. É para você achar uma moça, uma mulher de Deus que eu vou te dar, para você crescer, constituir família e ter uma descendência linda, próspera, para crescer, para ser abundante. Então, a minha descoberta foi a seguinte, que riqueza pode até ser individual, mas prosperidade tem que ser familiar, tem que ser com Uau! família. Não há prosperidade sem incluir a sua família. Então, essa lição, Flávia, que eu aprendi ontem, eu espero que esteja aquecendo o coração de muita gente. É para crescer, é para prosperar abundantemente. Nós somos... Por isso que o povo judeu cresce. Porque os caras se acham, Flávia. Os caras têm um forte senso de identidade. Eles batem no peito e falam, nós somos o povo de Deus. Meus filhos, nós vamos prosperar. Jacozinho, você vai dar certo. Aliás, Jacozinho, você já deu certo, meu filho. Porque nós somos o povo de Deus. Se você, Jacozinho, vacilar, se você não prosperar, Jacozinho, nós vamos envergonhar o nome do nosso Deus. E sabe, Jacozinho, você vai envergonhar o nome da nossa família também. O papai vai ficar com vergonha, Jacozinho. Então, Jacozinho, vamos lá, Jacozinho. Eu vou te abençoar. Eu vou dar tudo aquilo que for necessário para você crescer e prosperar. E você vai ser o melhor empresário da sua área, você vai ser o melhor pai, você vai exercer a melhor paternidade possível, você vai ser o melhor palestrante, você vai ser o melhor escritor, Jacozinho. Você vai prosperar onde que você for, você vai crescer, você vai arrebentar a boca do balão, você vai para cima, você vai ter a melhor empresa do país, do seu segmento. E aí aquilo bate no peito de Jacozinho e o menino decola. Por quê? Forte senso de identidade. Agora, se pergunta às vezes para nós, cristãos, quem você é? Aí a maioria de nós responde, eu sou feirante. Outro responde, eu sou psicólogo. Outro responde, eu sou professor. Outro, até muito espiritual, fala, eu sou pastor. A gente fala a profissão da gente. O povo judeu não. Eu faço parte da família, eu sou filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E aí começa lá a falar todos os atributos de Deus, Yamashia, Yeshua, e vai embora lá profetizando e A questão ministrando. a questão do nome, né, Fábio? Deixa eu dar só um depoimento rapidinho, eu não gosto nem de interromper, porque é tanto que transborda, daí a gente vai. Mas a questão do nome é algo muito forte, né? Ontem Deus estava ministrando muito ao meu coração sobre isso. Não só o nome que nós demos aos nossos filhos, mas também o nome que Deus nos dá, né? Exatamente o que você falou, assim, todos esses sobrenomes que nós temos em Deus. E aí ontem o Bernardo, nosso primogênito, ele chegou da faculdade, está fazendo faculdade de economia, é um curso Uau. que é bem puxado do ponto de vista, né, puxo cognitivo, né, porque é muito cálculo e tal. E aí eu estava estudando na hora que ele chegou, daí ele veio me abraçar por trás de mim, e daí eu falei, filho, os teus dias já foram todos escritos no céu. Existe um livro com todos os teus dias, filho. E tua história já está toda desenhada. Ela é uma história de bênçãos. Ele, mãe, eu preciso disso. Eu falei, mas é assim. Só te resta obedecer. Porque ele já cuidou de tudo. Né? E daí comecei a ministrar ali, né? Enquanto você estava falando, isso me veio em mente. Porque às vezes é o momento que ele está chegando, ele vem me abraçar. Né? E ali eu aproveito para fazer a liberação da bênção, a liberação da palavra. Não precisa ter, né? Claro que eu acho que os momentos eles são importantes, a hora de dormir, a hora de acordar,
a mensagem que a gente manda durante o dia e tantas outras que você ensina, mas a gente tem que deixar o Espírito fluir isso através de nós, lembrando exatamente o que você estava falando. Os nomes de Deus que Ele nos deu, que é mais do que uma profissão, né? Que é mais do que uma habilidade. Né? Isso fala de uma coisa muito maior. Então, assim, é algo muito poderoso. E, assim, a gente fica cheio depois que a gente abençoa também. Não é só o filho que recebe, né? A gente também se sente... Uau, meu Deus, que poderoso ter vivido esse momento aqui com ele, né? É isso mesmo, Flávia, porque a bênção é um fluxo. Você recebe de Deus e transmite para quem você ama. Aliás, a bênção tem a ver com isso, em você liberar outras pessoas para prosperar. No original, lá hebraico, bênção é liberar para prosperar. E só libera para prosperar quem também é próspero. Então, o que Deus gostaria de falar para o Bernardo? Quem que tem que falar? São os pastores? São os líderes? São os professores da faculdade? Não. Graças a Deus que os pastores nos abençoam, porque muitas vezes nós pais cometemos o equívoco e comemos mosca e tomamos gol nas costas e não exercemos a paternidade. E aí entra os líderes para abençoar. Mas no projeto original de Deus, os pais é que devem abençoar os filhos. Deus, no Aleluia. início, não comissionou líder nenhum para abençoar ninguém. Deus comissionou os pais. Porque os pais, então, abriram mão dessa faculdade de abençoar, então Deus estimulou a liderança e graças a Deus por isso. Mas, Flávia, fazendo uma analogia aí que Deus me mostrou também sobre essa questão ainda, para encerrar esse ponto aí, né, da liturgia, do bênção Pai, Deus te abençoe, meu filho. Vou dar uma explicação que talvez as pessoas vão entender agora, né? É a mesma coisa, Flávia, que você pegar um dos seus 3 filhos e falar, meus filhos, eu vou pegar os 3, né? Eu vou pegar um de cada vez. Você pega ou o Bernardo, ou o Heitor, ou o Davi, e fala assim, meu filho, nós vamos dar um passeio, nós vamos chamar um Uber, nós vamos chamar um aplicativo aqui de transporte. E você vai lá no aplicativo e coloca o seu endereço, ou seja, o endereço de origem. Mas aí, quando você entra no aplicativo, o motorista fala, ô senhora, a senhora esqueceu de colocar o endereço de destino. Aí eu não sei para onde que a senhora quer ir, para onde que eu vou levar vocês. É isso que nós estamos fazendo quando nós falamos com os nossos filhos. Deus te abençoe, meu filho. O que é o Deus te abençoe, meu filho? O Deus te abençoe, meu filho, é a origem. A origem de todas as bênçãos parte de Deus. Todas as bênçãos fluem do trono de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. É isso mesmo. Só que quando nós não colocamos o destino, o motorista se enrola. Para onde que você quer levar os seus filhos? Se você não colocou aqui o destino. Então a bênção tem a ver com a origem, com o propósito e com o destino. Nós Uau. precisamos receber de Deus essa inspiração, essa motivação, essa revelação para apontar os destinos dos nossos filhos. Foi o que Deus fez com Adão lá. Adão, você vai crescer, meu filho, você vai prosperar, você vai multiplicar, você vai encher a terra, você vai dominar, você vai ser influente, tudo isso. Essa é a bênção completa. Quando você coloca o endereço de origem e o endereço de destino. Eu fico imaginando que quando a gente fala assim com o nosso filho, Deus te abençoe, meu filho, Deus está lá no trono assim, fala agora para onde que você quer que eu leve ele. Fala aí para onde você quer que eu leve esses meninos. E a gente não fala. A gente só fala, Deus te abençoe. Deus fala assim, já entendi, eu vou levar, mas para onde? Então eu falo, Davi, você vai para lá, meu filho. Você vai ser o maior empresário. Você vai ser o Bernardo, você vai ser o melhor pai. Heitor, você vai ser o maior pregador, o maior evangelista, o maior missionário. E tome destino, tome destino, tome destino. Aí isso bate no peito dos meninos, os meninos decolam, Flávia. Essa É lindo demais, estratégia é né? É infalível, é lindo infalível. demais. E não, isso é tão sério que a gente vê na palavra, Jesus ele veio, João Batista, eles vieram com essas bênçãos declaradas. Quando o anjo fala com os pais, eles já revelam o destino, né? Assim, uma porção do destino. O próprio nome de Jesus significa o seu destino, que é Salvador. Então, assim, a bênção no nome, a bênção na palavra dos pais que são impulsionados a falar. E eu creio tanto nisso, Fábio, que Deus... Mas como é que eu vou saber, né? Eu sei que tem gente que está perguntando aí,
Como é que eu vou saber o destino? Para o Fábio é fácil, ele estuda isso há muito tempo, né? Né, a Flávia fala de propósito, ok. Mas gente, a autoridade está sobre você. É o que você falou. Os pais têm a autorização. E é para a gente que Deus vai entregar essas porções do destino que eles têm, que Deus já conhece. Né? Então, Deus vai falar com a gente. E como é que a gente faz isso? Fábio ensina a gente. Vai lá estudar com ele. Né? Você olha para as escrituras, você tem os textos catalogados com a bênção. É isso que o aplicativo traz. Teve alguém que perguntou isso, mas como é que eu vou saber, né? Da onde que vem o que tá? Alguém perguntou isso, né? O que está no aplicativo. Fala, Fábio, de onde que vem a bênção que está no aplicativo? Explica pra gente. Eu insisto que todos esses detalhes você vai achar lá no... Não quero ser um vendedor chato aqui, não, mas tudo está muito explicadinho lá, no treinamento online, né, que foi Deus que deu para a comunidade. Estou fazendo um preço muito acessível agora para que todos possam adquirir. Tudo está muito explicadinho lá, mas vou dar um spoiler aqui. É o seguinte, eu desconheço, Flávia, princípio que nos faça ficar mais ligado em Deus e mais ligado nos filhos do que desse princípio da bênção. Porque é impossível você abençoar os seus filhos se você não estiver intimamente ligado em Deus e intimamente ligado com os seus filhos. Então, a bênção é um fluxo. Deus quer usar a sua vida. Você vai ser o para-raio das bênçãos de Deus na vida dos seus filhos. Deus está lá no seu trono, assim, com suas mãos estendidas. Imagina que Deus está liberando bênçãos como se fossem raios. Bzz, bzz, bzz. Tome bênção, 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 bênção. Aí eu olho aqui para a terra, tem pai tímido, pai envergonhado, pai sem conhecimento, sem sabedoria, pai mão baixa. O que eu faço, Flávio? Eu levanto as minhas mãos o mais alto possível e vem em mim as bênçãos de Deus. E eu canalizo essas bênçãos para minhas filhas. Esse fluxo precisa ser restaurado. Então, quando eu estou intimamente conectado em Deus e intimamente conectado com meus filhos, as bênçãos vão fluir, você vai ser tremendamente abençoado e seus filhos, igualmente, vai ser um fluxo dessa energia que nasce no trono de Deus para alcançar os seus filhos. Porque Deus te ama, Deus quer te ver prosperar, mas Deus está de olho nos seus filhos. Deus está de olho nos seus netos. Deus se apresenta como um Deus familiar, Flávia. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ninguém sabe o sobrenome de Jacó, ninguém sabe o sobrenome de Isaac, ninguém sabe o sobrenome de Abraão. Mas o sobrenome de Deus a gente sabe. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nesse sobrenome de Deus, ele revela que ele é um Deus familiar, que ele ama as famílias, que ele ama usar pessoas comuns, como Abraão, como Isaac, como Jacó. E Deus vai usar a sua vida para abençoar os seus filhos. E Deus revela no seu sobrenome que ele está de olho nas próximas gerações. Deus quer abençoar seus filhos, Deus quer abençoar seus netos. A bênção por 1000 gerações que vai ser alcançada quando você se posicionar. Então, nós precisamos assumir a paternidade, recebermos as bênçãos de Deus e abençoarmos quem nós amamos. É a filosofia do Facebook, Flávia. É o curtir e compartilhar. Eu curto as bênçãos de Deus, eu experimento as bênçãos de Deus e eu compartilho as bênçãos de Deus. É o que você tem feito no seu ministério, compartilhando através de livros, através de lives, através de conteúdo, transbordando na vida das pessoas, porque você curte tudo isso que Deus te deu e você transborda na vida das pessoas com muita excelência. Ai, amigo, quero mais. É muita coisa, né, Flávia? Muita bem, é maravilhoso demais. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você já falou tudo isso, mas eu vou só colocar as perguntas e se você quiser acrescentar alguma coisa que você acha, né, que pode, além do que você já falou, você coloca. Tem 3 perguntas aqui. Primeiro, abençoar é para os nossos dias, você já falou. Não é uma prática da velha aliança? Existe um jeito de abençoar? O que a Bíblia fala sobre isso? E quando devemos abençoar nossos filhos? É para todas as idades? Tá, eu já falei um pouco sobre isso, né? E às vezes essa questão ela está no coração de muitos cristãos, né?
será que esse negócio de abençoar os seus filhos, os nossos filhos, não é coisa da velha aliança, do Velho Testamento? A gente vê isso muito no Velho Testamento, né? Aliás, a Bíblia separa um capítulo inteiro da Bíblia só com bênçãos de um pai para os seus filhos, que é o capítulo 49 de Gênesis, onde Jacó, sendo treinado por Deus, é um treinamento, Flávia. Deus, quando começou essa história, ele deu o pontapé inicial da bênção, mas ele ativou Abraão a abençoar. Ele fala, eu vou te abençoar, cara, mas eu quero que você seja uma bênção. De ti farei uma grande nação, e engrandecerei o seu nome, e te abençoarei. Sê tu uma bênção. Deus deu um combo, Deus deu um combo para Abraão, mas falou, eu quero que você continue a multiplicar esse fluxo. Então Deus abençoou Isaac. Então Abraão treinou, Isaac treinou, Jacó estava mais treinado, e aí ele registra a bênção dele, um capítulo inteiro, capítulo 49 de Gênesis, só sobre a bênção. Então, assim, tem muita bênção no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Eu acabei de mencionar aqui que Jesus se despediu dos seus filhos espirituais com a bênção. Jesus chama os meninos, as crianças para si e as abençoa. Zacarias, pai de João Batista, você já acabou de mencionar, abençoa João Batista e aí deu no que deu. Aí alguém fala assim, por que João Batista foi considerado o homem mais próspero da terra? Jesus falou isso, olha, não vai nascer ninguém de mulher tão importante, tão próspero como João Batista. Aí você vai pesquisar por quê. Por que João Batista foi o que foi? Porque ele tinha pais abençoadores. Zacarias, quando pegou o menino, ele deve ter falado em língua estranha, Flávia. E aí mandou bênção para o menino. Menino, você vai ser grande, você vai ser importante. Nações vão se curvar através da sua profecia, da sua fala. Você vai ser uma bênção nessa geração, João Batista, Joãozinho. E aí o Joãozinho foi o que foi, porque ele tinha pais abençoadores. Olha lá o livro de Lucas, que revela aí a bênção de Zacarias sobre a vida de João Batista. E aí deu no que deu. O livro de Hebreus, que também está no Novo Testamento, fala sobre bênção dos pais. Aliás, na hora de falar lá a galeria da fé, ele vai revelando lá, olha, Abraão é o herói da fé, porque ele pegou Isaac em sacrifício, deu Isaac em sacrifício. Agora, Isaac e Jacó são mencionados no Novo Testamento em Hebreus. Por que eles são heróis da fé? Está lá registrado. Porque eles abençoaram os seus filhos e os seus netos. Então, na galeria da fé de Hebreus, no Novo Testamento, dois personagens importantíssimos são caracterizados como heróis da fé porque abençoaram os seus filhos. Então, sim, a bênção é para os nossos dias. É a ferramenta de Deus, é a estratégia de Deus para ver o seu povo prosperar. O jeito de abençoar, eu já mencionei que existe sim um jeito de abençoar. Nós precisamos estudar o melhor jeito, a melhor oportunidade. Deus dá muitas ferramentas. A Bíblia está recheada de exemplos de como abençoar. Você, Flávio, pode até não saber, mas você me ensinou um jeito de abençoar. Você um dia me falou que você, para cada filho que você tinha, você percebia as características dele. Cada um tem um jeitinho, cada um tem um dom, uma vocação, e você ministrava bênçãos sobre aquela característica. Eu fiz isso agora, eu fiz lá um evento de aniversário fiz com as 3 mais velhas já, né? Com a Isabela, com a Monique e com a Ana Paula, ainda falta a lista, a gente fazer essa cerimônia, que eu brinco que fala que é o Bar Mitzvah Gospel, né? Uau! Então, na oportunidade. Mas eu aprendi com você e fiz isso com a Ana. Eu e a Luciane catalogamos 13 características, 13 dons, 13 habilidades da Ana Paula. E publicamente ministrei, registrei isso na vida dela e falei o seguinte, minha filha, se o papai e a mamãe, que temos pecados, somos falhos, identificamos essas suas características, essas suas habilidades, imagine o nosso Deus. Deus vai usar essas suas habilidades para você prosperar, minha filha. Você vai prosperar onde? Vai começar a prosperar nessas suas habilidades. Então, papai e mamãe, observe os seus filhos. Qual o jeito que você vai fazer isso? Observe as habilidades. Observe lá as características, aonde que seus meninos estão se destacando. Reforce essas habilidades. Profetize bênçãos na vida dos seus filhos a partir dessas habilidades.
E aí os meninos vão decolar. E a última pergunta que você fez é quando abençoar. Todo dia é dia de abençoar. Aliás, Amém. o título do meu livro é esse, né? A bênção nossa de cada dia. Os seus filhos não precisam apenas do pão nosso de cada dia, do perdão nosso de cada dia, do amor, do aconchego, do cuidado nosso de cada dia. Os seus filhos precisam da bênção nossa de cada dia, em todas as fases, em todas as idades, desde o ventre da mãe, né? Nós temos o exemplo aí de João Batista, que foi impactado com a presença de Jesus, sensibilidade espiritual dentro do ventre da mãe. Quando Isabel encontrou Maria, os dois meninos dentro da barriga, ainda sendo formados, então ali ainda no corpo informe, dentro do ventre, teve sensibilidade espiritual. Então comece a abençoar os seus filhos desde a concepção. Aliás, a bênção da concepção é os filhos dentro do casamento. Eu fiquei louco quando eu descobri isso, Flávia. Onde está a bênção na concepção? Como assim? Está concebendo ali? Onde existe a bênção? No casamento. Quando os filhos são concebidos dentro de uma aliança de casamento, aí há a bênção de Deus. E aí, em toda a faixa etária, você vê lá em Gênesis, quando Esaú chora, quando o Jacó dá um ninja lá e rouba a bênção dele, Esaú era um homem formado, um homem próspero já nas suas atividades, né? Um empresário próspero, mas ele chora amargamente, porque ele não tinha a bênção do pai. Você não tem uma única bênção para mim, papai? Então o Bernardo, o Heitor, o Davi precisam da bênção do Mário e da Flávia em toda a sua vida. Talvez alguém está perguntando aí, mas eu fui um filho fora do casamento, né? Eu fui ou tive um filho fora do casamento. Eu quero deixar essa palavra para você, porque o Espírito fala isso ao meu coração. O filho vai ser sempre bênção, né? Agora, o pecado, se houve, né, um adultério, se houve uma fornicação, algo que foi fora do plano de Deus, isso precisa ser confessado e arrependido. Mas o filho, essa vida que veio, ela foi ordenança de Deus, né? A maldição não vai alcançar essa criança, né? Essa vida está sob a bênção. Porém, você que errou, né? Ou talvez você é esse filho, fala, Flávia, mas eu não sei nem quem é meu pai, minha mãe teve um relacionamento, né? Então, entenda o seguinte, o que precisa ser confessado, arrependido, né? O que Deus abomina não é você, nunca foi você, né? Para você existe um livro no céu com linhas escritas de um projeto lindo de vida. Mas o erro, sim, isso é algo que precisa ser deixado, confessado, né? Abandonado. Senti de falar isso, amigo, porque às vezes muitas pessoas carregam isso, né? Não tiveram o privilégio de nascerem dentro de uma realidade da bênção do casamento ou do desejo dos pais e acreditam que não são merecedoras dessa bênção. Não, você está no combo aí de Deus, né? Deus tem... Aqui, alguém está perguntando. E quando Deus não dá filhos ao casal? Perdi 2 bebês já. Quer responder, Fábio? Olha só, antes na questão anterior, né? Lembrar assim, que talvez o filho possa ser surpresa para o casal, mas nunca é surpresa para Deus. Aleluia. Deus planejou a sua vida lá na eternidade. Aliás, eles fizeram uma reunião. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fizeram uma reunião e falaram assim: quais são as habilidades, as características que nós vamos dar para esse bebezinho lindo que vai nascer? Lindo, como é que vai ser a cor do cabelinho dele? Como vai ser o formato dos olhos, da boquinha, do nariz? Que dons, que habilidades que nós vamos despejar sobre a vida desse menino ou dessa menina? Então, certamente você passou, sim, por esse plano, por esse arranjo, por essa reunião de Deus. É assim que eu penso. E também penso, Flávia, que na questão dos casais, a gente não pode desprezar tantas situações que, como essa pessoa, essa irmã talvez mencionou aí, né? Que aí está tendo dificuldade, e são situações que às vezes a gente não sabe explicar, não tem resposta para todas as coisas. Mas eu creio sim que, Deus pode rapidamente, urgentemente, imediatamente e agora
estar ouvindo a minha oração e liberar sua madre, e no milagre você engravidar e ter filhos lindos para a glória de Deus. Eu creio nisso. Amém. Eu creio que o mesmo Deus que fez milagres lá, aliás, as grandes heroínas da fé, né, as mulheres que fizeram parte da história do patriarcado, eram estéreis. E por um milagre Deus interferiu e a madre foi liberada e elas tiveram filhos que fazem parte da história. Homens que exerceram o seu ministério a partir de um milagre da concepção. Eu creio que Deus pode fazer isso agora. E também tem outras tantas formas que nós temos aí projetos incríveis de adoção, né, que você pode sim estar se preparando e buscando. E quem sabe Deus não quer usar a sua vida para abençoar tantas outras crianças que estão aí sem pai, sem mãe, e precisam de uma mãe dedicada como você. Se você está aqui participando às 10h15 de uma live que fala sobre paternidade, certamente Deus vai te usar nessa matéria também. Amém. Claro. Alguém fala, amigo. Pode falar, pode falar. Não, é que alguém pediu para repetir a explicação. É a explicação que o Fábio estava dando da reunião que decidiu que... Alguém falou assim, repete quando você acabou de falar que mudou para falar sobre a possibilidade de orar e Deus liberar a madre. Alguém falou, repete isso. Repete essa explicação. Mas qual a explicação? Da reunião que houve lá Eu atrás? acho que é da reunião, é isso, gente? Da reunião? Diz aqui. Confirma que eu acho que é isso, que você falou que houve uma reunião antes da fundação do mundo. Isso. E aí a Trindade, né, Deus Pai, chama lá seu Filho e Espírito Santo, e os três, eu fico imaginando, falar, em torno da mesa, fazendo planejamento estratégico, fazendo um planejamento estratégico do seu nascimento, né? Eu acho lindo isso. Aí, vamos lá, cada um dos 7 bilhões de pessoas e tantos que já passaram na face da Terra, para cada um houve um tempo específico para cada um desses seres humanos da minha vida e da sua vida, e o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo planejando cada detalhe, a cor dos olhos, o temperamento, as habilidades, os dons, e aí, né, lá na eternidade, já planejando todas as coisas. Nós mencionamos isso porque lembramos que nem sempre somos fruto, e as crianças são fruto de uma concepção dentro de um casamento. Né? Mas para essas pessoas também tem bênçãos de Deus. Aliás, Flávia, eu não sei, o nosso prazo aí provavelmente já deve estar se esgotando, e eu, como falei, sou feirante. Não, pode falar. A Luciane falou, isso é live para 2 horas, esquece, você e Flávia. Conheço vocês dois, vocês vão longe com essa história aí. Vamos embora, vamos mais um pouquinho. Mas falar. Então, eu queria talvez partir já para as nossas considerações finais e talvez até respondendo para essa pessoa que perguntou aí, né? Por exemplo, não fui concebida dentro de um casamento ou outra situação, como é o meu caso, nunca recebi da parte do papai e da mamãe bênçãos do jeito que o Fábio está falando aí. De vez em quando falava lá, Deus te abençoe, mas era algo muito formal. Eu sou um homem de comunicação, Flávia, e aprendi que o que comunica é o que aquece o coração. Então todo dia você está falando apenas, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Para o menino e para a menina isso não faz diferença mais nenhuma. Então está na hora de avançar, está na hora de buscar no Pai das bênçãos inspiração, motivação, palavra nova. Palavra fresca. Deus quer derramar na sua vida um óleo fresco, meu pai ou mamãe, para você ter criatividade para abençoar de tantas formas que você jamais poderia imaginar. Deus vai te dar uma unção que vai explodir a sua mente e o seu coração. E rio de águas vivas vão fluir da sua boca para você abençoar os seus filhos. Né? Mas pode ser que, como eu, muitos pais, às vezes até amaldiçoaram ao invés de abençoar. De forma abusiva, palavras que não trouxeram nenhuma alegria, ao contrário, trouxeram tristeza, abuso físico, abuso emocional, abuso espiritual, abuso de toda ordem. Então, eu queria dizer para vocês que estão aí passando, talvez, ou tem casos na família que tem a ver com agora.
E o basta que Deus está trazendo para você tem a ver com isso aqui, ó. Com a claquete. Flávia, Uau! você não imagina como Deus tem falado ao meu coração com relação à claquete. Da mesma maneira que Deus inspirou o Elben César para fazer aquele livro lá, Teologia para o Cotidiano, que eu recomendo que você leia, Deus está me dando uma teologia aqui da claquete. Porque a claquete ela faz parte de uma frase, de uma liturgia que é muito comum para os diretores de cinema, Flávia. Você lembra? Antes de gravar uma cena, antes de gravar o próximo episódio, o que o diretor grita lá para que todo o set, para que todo mundo que está lá presente escute? O que ele grita? Luz, câmera, ação, não? Luz, câmera, ação. A maioria das pessoas lembra de luz, câmera, ação. Mas eu já trabalhei no set, já trabalhei com publicidade. Na verdade, o script é luz, câmera, claquete e ação. Então é assim, Flávia. A luz, que tem a ver com o seu nome, né? Flávia Luz, ela nos lembra que o maior filme já registrado, a mais bela e linda história já registrada na humanidade começa com luz. Foi quando Deus iniciou esse filme, essa série, e ele começou com a seguinte palavra: que haja luz. Então tem que ter luz na história. Luz que aponta caminhos. Luz que revela os obstáculos e os inimigos. Luz que dissipa as trevas. Luz que gera esperança, nem que seja aquela do final do túnel. Você sabe, Flávia, que quando você já foi mãe várias vezes, que quando a mulher está para dar o nascimento ao seu filho, fala que ela vai dar a luz. Então, luz é muito importante. Jesus falou que ele é a luz do mundo. Mas depois vem a câmera. Luz, câmera. O que é câmera? A câmera é aquela que registra, aquela que identifica, aquela que são os frames que estão passando lá, que estão sendo registrados. Então, câmera é muito importante. É aquela que captura, é aquela que registra, mas só isso? Não. A câmera está ali para depois compartilhar. Porque você imagina que se a câmera só registrasse, só capturasse, e depois não tivesse ninguém para ver. Porque tudo que um diretor quer é que o seu filme, que a sua produção, seja exibida para milhares e milhares de pessoas, para que tenha audiência. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A minha oração, a oração que a Luciane fez por mim, antes da gente entrar nessa live, ela orou assim, falou: Fábio, eu peço a Deus para que este conteúdo, que essa live, alcance milhares e milhares de pessoas. Então isso tem a ver com a câmera. Capturar foi aquilo que Deus me mostrou lá atrás e agora eu estou compartilhando aqui. Tem a ver com câmera. Mas aí entra a nossa claquete. Ó, claquete. A claquete, Flávia, ela dá um corte no tempo. Então você, talvez, não foi alcançado por essa estratégia de Deus da bênção. Então Deus está falando para você hoje que Ele vai dar uma claquete na sua história. É a partir de você. Aleluia. Esquece o passado. Deixa o passado para trás. Não fica remoendo os acontecimentos do passado, os pecados que você cometeu, que sua descendência, ascendência cometeu. Ao contrário, a claquete de Deus é um corte. E a claquete é feita para todo mundo ver. Olha o barulhinho, ó. Eu vou fazer esse barulho agora de novo para você, ó. É Deus falando para você. Deixa o passado para trás. A história do seu pai ficou para trás, da sua mãe ficou para trás. Respeite, porque o que eles te deram foi o melhor que eles concebiam para dar. Talvez não tinham essa luz que Deus deu para você agora. Então Deus está dando uma claquete na sua história. Um corte. E é a partir de você. A partir de você vai começar a mais linda história, o mais lindo filme, a mais impactante série da história da humanidade. Vai começar a partir de você. É um corte que Deus está dando. E no final tem o ação. Então agora é com você. Você já recebeu a luz, que é a revelação. Nós já mostramos aqui como é que Deus quer te usar, que o princípio da bênção vai fazer diferença na sua história e na vida de muitas pessoas. Existe a questão da câmera, você registrou tudo isso. Então está na hora de compartilhar essas coisas, exibir esse filme para muitas pessoas, para milhares de pessoas. Deus deu uma claquete e está iniciando uma nova história, a mais linda história da sua vida.
E agora a bola está com você. Agora é hora de agir. É hora de você abençoar as pessoas que você ama. É hora de você abençoar os seus filhos. E que a nossa geração seja impactada pela minha vida, pela vida da Flávia, pela vida do Mário, pela vida da Luciane e pela sua vida. Faça assim. E Deus vai, certamente, reescrever a história da humanidade. A partir de nós. Nós vamos mudar o mundo, Flávia. Nós Eu vamos creio! começar isso. Nós vamos começar isso dentro da nossa casa. Amém. Em nome de Jesus. Que lindo, amigo. Estou emocionada aqui. Muito obrigada, viu? De todo coração. Queria fazer uma convocação, né? Quem está com a gente, são 123 pessoas agora. Você vai, ao final dessa live, ela vai ficar salva, né, no meu perfil e no perfil do Fábio, vou compartilhar com ele também. E você vai passar essa live para pelo menos 10 famílias. 10 famílias é o desafio que eu quero dar para você hoje. Pelo menos 10 famílias. Se forem 10 famílias, a gente tem aqui já multiplicado mais de 1.000 famílias, né? Então, cada um de nós para 10, mais de 1.000 famílias. Então, vai ficar salvo tudo aqui, fique em paz. Mas eu quero te dar um desafio também, né? Eu comecei falando que o Fábio tem esse trabalho, quero que você vá segui-lo, se você não segue, vá lá ao final dessa live seguir, vai entrar na biografia dele para você baixar o aplicativo. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar esse aplicativo, ele é gratuito e você vai conhecer o curso O Fluir da Bênção dos Pais, tá? É um curso que está super acessível para você, é uma bênção. Assim, a gente tem uma aula com ele na Escola de Guardiões e é um sucesso essa aula. Os alunos são apaixonados pelo conteúdo de uma aula. Você imagine um curso inteiro. Então, você tem disponível para você, não sabe como? Adquire, vai fazer esse curso com seu marido, vai aprender a partir de hoje a colocar em ação aquilo que você recebeu. Amigo, antes da gente orar, eu queria fazer uma foto aqui. Ah, ótimo. Deixa eu me arrumar aqui então, hein? Deixa eu tirar os... Eu deixo os comentários, o Mário reclama comigo que eu deixo os comentários no rosto dos convidados. Deixa mas é porque a luz aqui para ver se melhora. Peraí. Acende um pouquinho aí. Vai ficar mais claro. Passa aí, gente, ó, a foto. E você vai compartilhar com alguém aqui no nosso stories, marca o Fábio e compartilha. Ó, já compartilhou com 14 famílias. Isso aí, muito bem. Você vai deixar uma frase, algo que te impactou de tudo que você recebeu nessa live. Você vai deixar aqui marcando que a gente vai poder saber e você vai atingir outras pessoas, tá bom? O aplicativo se chama Bênção, Vera. Vai lá na biografia do Instagram do Fábio, tá? Tá tudo lá. E ele tem lá na biografia tem o caminho do aplicativo também, não tem, amigo? É só pesquisar em qualquer Apple Store, na Apple Store, no Android, na sua loja de aplicativo, é só digitar Bênção, certamente vai achar lá. Então tá. Gente, muito obrigada, amigo. Faz essa oração para a gente terminar. Faço sim. Meu Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque homens e mulheres têm se levantado e despertado para este princípio do Senhor, que é a paternidade. Essa ferramenta tão próspera que o Senhor deixou para todas as famílias, tão simples, mas tão poderosa, que é a bênção dos pais. Meu Deus, que se cumpra a profecia de Malaquias 4:6, onde os pais se converteriam ao coração dos filhos e, igualmente, os filhos se converteriam ao coração dos pais. Que a nossa geração seja uma geração alcançada por essas bênçãos de Deus. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amigo, muito, 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 muito. Ó, isso aí, gente, coloca aí gratidão, gratidão, todo mundo colocando gratidão. Muito obrigada, tá? De verdade, de coração. Tá bom? Valeu, Flávio. Grande abraço. Gente, dá um abraço até semana apertado que e vem. um beijo no mar aí nas crianças. Obrigada, obrigada. Até nós vamos semana estar que juntos vem. lá, nós vamos estar juntos lá em Anápolis, hein? Nós vamos participar daquele vamos seminário sim. lá.
Nós de quatro vamos paternidade. estar lá. Em nome de Isso. Jesus, tá? Um Um abraço. beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.